Graça e paz. Louvado seja o nome do Senhor por mais um dia, por mais uma semana, por tudo que Ele faz e por tudo o que Ele é. Aleluia. Vamos para mais uma reflexão da semana e no dia de hoje nós vamos estar refletindo em Gálatas 1, a partir do 3 até o 5, que diz assim: A todos vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou voluntariamente pelos nossos pecados, a fim de nos resgatar deste atual e perverso sistema mundial, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Estamos num momento de reflexão, estamos numa data comemorativa que nos remete à reflexão de que tamanho amor foi esse ao se entregar pela vida de toda a humanidade. Sim. Muitas vezes a gente costuma comparar ou querer comparar esse ato com algo semelhante àquilo que talvez nós podemos ou já viemos fazer. Como assim? Acredito que uma mãe ou um pai, quando vê um filho numa situação de perigo, de risco, onde não vê nenhuma outra saída, sim, para protegê-lo, se coloca no lugar dele. Eu mesmo tenho uma história de uma pessoa conhecida que, ao passar na rua, se deparou com um tiroteio, uma troca de tiro entre a polícia e alguns bandidos. Ao perceber o que estava acontecendo, essa mãe, ela se encolheu e protegeu o filho que estava junto com ela. E ela veio a levar um dos tiros, uma bala perdida a atingiu e veio a óbito. E foi muito triste, mas entendemos sim que ela passou porque ela se colocou no lugar do filho. Ela entregou a vida dela em proteção à do próprio filho. Isso é um ato consideravelmente consciente do que realmente é uma ação correta, né? De uma mãe para com o filho, ou de um pai para com o filho. Às vezes até uma pessoa mais próxima, né? Um parente, uma pessoa tipo avô, tio, pode sim. A gente sabe que muitas vezes isso vem acontecer. Aquelas pessoas que nos amam de verdade, ela se coloca no nosso lugar para nos proteger. E muitas vezes colocando sua própria vida em risco, né, em prol da nossa proteção. Outra situação semelhante eu vi numa história contada recentemente, eu estava lendo, né, numa dessas redes sociais e eu ouvi, né, eu lendo, né, eu vi uma história que falava a respeito de um casal que estava andando num parque, num zoológico, e viu um casal de macacos onde eles se acariciavam profundamente, né, intensamente. E a mulher falou que aquilo dali era uma demonstração de amor. E ao caminhar,
viram o casal de leão, onde o leão ficava de um lado e a leoa do lado dele, e não assim havia nenhuma demonstração de carinho um pelo outro, só estavam ali um do lado do outro. E ali ela declarou que aquilo dali era triste, que não havia demonstração de amor naquele casal, diferente dos macacos. E o marido dela olhou para ela e disse: joga uma pedra contra a leoa para você ver o que vai acontecer. Ao jogar essa pedra, o leão se levantou ferozmente, rugiu, o seu rugido bem intenso, em direção a ela que havia atirado aquela pedra contra a sua companheira. Aí continuaram andando e voltaram até a jaula dos macacos. Eles fazem a mesma coisa com a macaca. E ao fazer, eles estavam juntos, né, se acariciando, mas ao fazer aquele ataque, né, a reação do macaco foi se afastar de perto da macaca e correr. Ele se autodefendeu. E o leão, ao contrário, ele se colocou na frente e atacou para a defesa da sua companheira. E é interessante falar sobre isso, que muitas vezes a gente vê muitas pessoas querendo demonstrar amor, publicando nas redes sociais, fazendo coisas assim mirabolantes para demonstrar esse amor, que muitas vezes numa situação verdadeira de risco, uma situação ao qual você deveria verdadeiramente demonstrar esse amor, não há essa demonstração, não há reação, ao contrário, há a sua autoproteção. Muitas pessoas fazem coisas boas umas pelas outras, mas se não for prejudicado com essa ação, você passa a vida inteira às vezes sendo beneficiado por alguém, mas esse benefício não iria causar dano algum a ela própria. Então, você muitas vezes acredita que ela está demonstrando amor, cuidado com você. Mas na verdade não. Ela está fazendo porque é um ato comum para ela. Mas se ela vem a ter algum prejuízo mediante essa ação, ela deixa de fazer. A demonstração de amor deixa de existir. Mas não é assim. Não é assim. Jesus, ele mostrou naquele ato há 2000 anos atrás, quase 2000 anos atrás. Há quase 2000 anos. Vocês têm entendimento do que é quase 2000 anos atrás? Como era este mundo? E como está hoje? Hoje vivemos um mundo totalmente egoísta. Um mundo voltado para o que eu vou ganhar com isso. Se eu fizer, eu vou ganhar algo em troca. Não existe mais aquele amor qual você dá, como diz a palavra de Deus, sem escolher nada, sem receber nada em troca. E é isso. Foi isso que Jesus fez por nós. Aquela cruz, ela representa os nossos pecados, as nossas transgressões. Tudo que nós merecíamos. Ele não tinha pecado. Ele não tinha transgressões. Ele era puro.
um cordeiro imaculado, e se entregou por cada um de nós, que entregou a sua própria vida, padeceu, sim, padeceu, porque há dias atrás falamos sobre digo assim no dia a dia, né? Sobre a sexta-feira da paixão, que foi o dia da crucificação. Ele carregou uma cruz, ele foi açoitado, ele foi crucificado. Pregos nas mãos, prego nos pés, uma coroa de espinhos cravada em sua cabeça, zombaria, descaso de alguns, mas verdadeiramente parte meu coração em pensar nesse momento que o nosso Senhor, nosso amado Senhor, passou por cada um de nós. Passou para que possamos declarar que a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com cada um de nós. Ele passou para nos remir dos nossos pecados. Ele foi nosso remidor. Mas que possamos entender que essa condição que Ele nos entregou não foi para que vivamos impunes, não foi para que vivamos dissolutamente, não foi para que façamos exatamente o que nós queremos, independente do que tem escrito na sua palavra de orientação. Ele passou por isso para que possamos ter o direito de verdadeiramente nos arrepender e abandonar o nosso pecado. Porque enquanto ele esteve aqui em carne, com vida, ele se deparou com aquela mulher que foi pega em adultério. Porque os fariseus o levou até ela para experimentar dele, para provar dele qual seria a reação dele. Por quê? Queriam colocá-lo numa situação de desconforto. E agora, o que é que tu vai fazer? Tu vai condenar, como tu pregas, que podes julgar? Tu vai condenar e ser contrário ao amor que tu declaras dar? Ou tu vai absolver um pecado grave ao qual Deus coloca na sua palavra que não herda o reino dos céus? E o que Jesus diz naquele instante, aquela mulher, na verdade, antes de dizer a ela, diz a todos que estão ali, que não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Todos nós somos pecadores. Não estamos nesse mundo para julgar. Não estamos neste mundo para apontar. Nós, assim como aquela mulher, estamos aqui passivos a receber da graça e da paz do nosso Senhor. Da remissão que Ele nos entregou através daquela cruz. E o que Ele diz para essa mulher? Os teus pecados estão perdoados. É o que Ele fez por nós naquela cruz. Mas não para nisso. Ele declara, enfatiza: vai e não peques mais. Que o Espírito Santo de Deus, que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo, nos convença
que somos pecadores, que temos que nos arrepender desses pecados e que temos que abandonar este pecado para que assim possamos estar totalmente aptos a receber aquilo que Ele nos entregou através daquele sacrifício, do seu sacrifício vivo em prol de cada um de nós. Amém? Fica na paz do Senhor. Um grande beijo e até a próxima reflexão.